Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago casos clínicos e nós discutimos para desenvolvermos um raciocínio clínico voltado então para os detalhes da anamnese, do diagnóstico energético e emocional, para que nós possamos ter os melhores resultados tratando as emoções dos nossos pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso interessante, Paciente com dor crônica, dor da cintura para baixo, Então vai ser bem interessante nós falarmos sobre esse caso. Vou fixar aqui para nós começarmos. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma satisfação enorme ter a participação de cada um de vocês aqui. Galera em peso aí, do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Denise, Fátima, maravilha, sejam bem-vindos. A Flaviana também. Dores em membros inferiores e quadril. Isso. Perfeito. Fixado aqui, vamos começar? Deixa eu trazer aqui então, para nós começarmos em definitivo. Caso clínico. Show de bola. Sejam todos bem-vindos então, vamos lá. Quem ainda não assistiu a primeira aula do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, eu sugiro que você assista ainda hoje, porque às 8 horas da noite nós teremos a nossa segunda aula. E se você quiser entender de onde vem cada dor física do seu paciente, você precisa assistir a primeira aula, porque a segunda aula vai ser incrível hoje, tá? O evento é gratuito, basta você tirar 1 hora aí do seu dia para você assistir essas aulas, que vai transformar o seu raciocínio clínico dentro da medicina tradicional chinesa, fazendo você ser um profissional muito mais preparado para qualquer caso clínico que chegar. Tá? Esse é o meu convite para vocês. Tá? Vai lá, assista às aulas que vai ser incrível. Tá? E aguardo vocês hoje na segunda aula às 8 horas da noite. Perfeito? Então vamos lá, vamos falar sobre esse caso clínico. Nosso caso clínico hoje é um paciente de 63 anos de idade, tá? 63 anos de idade, com muita dor da cintura para baixo. Tá? Atualmente muita dor na região glútea, em especial no glúteo médio, tá? Ele tem uma tendinite de glúteo médio. Após a primeira sessão teve piora das dores, então nós precisamos entender tudo isso também, E aí, você já atendeu um paciente que teve piora das dores após a primeira sessão? Então hoje você vai entender aqui o porquê que isso pode acontecer, tá? É um paciente que sente muito medo das dores atrapalharem o seu casamento, tem queixas de pés sempre frios. Então olha só que interessante, tá? Precisamos então desenvolver um raciocínio clínico aqui frente a toda essa sintomatologia desse paciente. Então um paciente de 63 anos de idade, muita dor da cintura para baixo. Olha só que interessante, porque essa fala dele já nos remete a uma questão bem interessante. Nós temos 4 vasos maravilhosos. Olha a revisão de vasos maravilhosos aqui. Nós temos 4 vasos maravilhosos. Um deles é o Shonmai, que é o primeiro meridiano de energia extraordinária formado no nosso organismo, e ele coordena as emoções. Tá? Depois nós temos o Renmai, que é o vaso da concepção, que ele atua diretamente pegando a essência e nutrindo o sistema nervoso central, passando por toda a parte anterior do corpo. Depois nós temos um terceiro vaso maravilhoso, que é o do Mai, que ele pega a energia ancestral também, densifica essa energia ancestral, formando a medula, o sistema nervoso central, as estruturas ósseas, como a calota craniana, as vértebras, para proteger quem? Para proteger o sistema nervoso central e a medula. E nós temos um quarto vaso maravilhoso, que é o Daimai. Então nós temos Shonmai, que coordena as emoções, Renmai, que trata a essência, o vaso da concepção, o Dumai, que trabalha a parte estrutural e de sistema nervoso central e periférico, e nós temos o Daimai, que é o vaso da cintura, que é o vaso que coordena o sangue. Tá? Então olha só que interessante. O paciente fala que ele tem uma dor da cintura para baixo. E nós temos um vaso maravilhoso, que é o vaso da cintura. Se ele tem uma dor da cintura para baixo, ele pode estar acometido com uma síndrome BI, uma síndrome dolorosa, uma síndrome de estagnação. Está fazendo sentido isso para vocês? Então, possivelmente, esse paciente pode ter um triplo aquecedor médio estagnado.
uma estagnação no triplo aquecedor médio, que não deixa um livre fluxo de energia se comunicar com a parte superior e a parte inferior do corpo. Olha que interessante que essa estagnação no vaso da cintura pode causar essa dor em membros inferiores, em quadril, em membros inferiores? Pode. Esse paciente, ele tem os pés sempre frios. Se ele tem os pés sempre frios, tá chegando livre fluxo de chi, de sangue, lá nos pés? Não, então nos mostra também essa estagnação no vaso da cintura. O paciente sente muito medo. Sente muito medo. Medo é da água. Medo consome a essência. Se está tendo estagnação no triplo aquecedor médio, que está atrapalhando o livre fluxo de chi, ele não vai nutrir os rins para metabolizar a essência. Se não metaboliza a essência, gera um quadro de frio, de medo. Olha só que interessante. Que agora a gente vai entrar mais a fundo ainda nessas questões das dores dele. Olha lá, é um paciente que tem muita dor no glúteo, tendinite de glúteo médio. Então vamos lá, vamos trazer os exames deles aqui para a gente entender melhor aqui. Exames. Exames do quadril. Exames do quadril. O que ele tem no quadril? Uma condropatia femoroacetabular inicial. Então ele já tem um desgaste, o início de uma artrose no quadril. Um derrame mínimo articular no quadril direito. Então já tem um derrame articular ali no quadril direito. Sinais de leve tendinopatia de glúteo mínimo e médio. Então tem tendinite. Tendinite em glúteo médio e glúteo mínimo. Perfeito? Então, aqui, o que aqui no quadril nos mostra? Um alto comprometimento da madeira. Alto comprometimento da madeira. Emocionalmente, o comprometimento do quadril, ele está muito ligado a questões de indecisão, gerando frustrações, que gera raiva, mágoa, podendo chegar até rancor. Não sabemos em que nível ele está, mas pode ter esse padrão de desequilíbrio emocional. Olha só a linha de raciocínio completa que eu quero que vocês tenham. É uma dor física por um desequilíbrio energético de estagnação que está levando a alteração do livre fluxo de energia, alterando ali no vaso da cintura. Certo? Perfeito. E na coluna? Na coluna ele tem uma espondilodiscopatia, uma espondilodiscopatia degenerativa do lombar, né? A nível de L1, L2, uma discreta protusão, de L2 a L3 já tem um abaulamento discal, de L3 a L4 também um abaulamento discal, L4 a L5 também um abaulamento discal, e L5 a L1 também um abaulamento. Então ele tem um comprometimento, tá, de um abaulamento discal de L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1. Então ele tem um comprometimento articular da coluna, que nos mostra o quê? Um comprometimento da água. O medo interfere nesse processo também. Bom, e emocionalmente, como pode estar esse paciente que tem alteração da coluna? Esse tipo de alteração da coluna? Insegurança e medo. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Vamos desenvolver um raciocínio clínico aqui? Vamos desenvolver um raciocínio clínico aqui? Olha só. Pelas queixas do nosso paciente, não fizemos diagnóstico energético ainda,
Tá? Pela fisiologia energética das queixas, da sintomatologia do nosso paciente, nós temos agora um paciente com insegurança e medo lá na água, insegurança e medo na água, gerando frustrações, raivas, mágoas e possíveis rancores da madeira. Essa insegurança e medo resfria a energia. Água congelada nutre a madeira para ela crescer e ter livre fluxo de energia? Não. Então, o desgaste da água já está consumindo a madeira. Se a madeira não gera livre fluxo de Qi de sangue, começa a estagnar. O frio da água também já densifica as energias da terra. E aí vira um caminho vicioso, né? Frio não nutre a madeira, frio gera estagnação. A estagnação atrapalha ainda mais o livre fluxo de Qi de sangue. Bloqueia quem? Bloqueio energético na cintura, no triplo aquecedor médio. Se o triplo aquecedor médio está bloqueado, não tem circulação de Qi de sangue em livre fluxo. Mais estagnação. Mais comprometimento de insegurança e medo. Por quê? Porque a energia dos rins para metabolizar a essência precisa da energia do pulmão e do coração que está no triplo aquecedor superior. Se o triplo aquecedor médio está bloqueado, isso não vai chegar no triplo aquecedor inferior. E o rim então vai sofrer, não conseguindo metabolizar a essência. Tá fazendo sentido isso aí para vocês, pessoal? Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim ou não? Estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio aqui? Então nós temos uma tríade de acometimento: água, madeira, terra. Água, madeira e terra. Show? Perfeito. Então vamos entrar num diagnóstico energético aqui para a gente ver como que está a língua desse paciente. Ó, repete. Então, ó, o paciente ele tem uma insegurança e medo que gera frustrações, raivas, mágoas e rancores. Esse processo de insegurança e medo resfria as energias. Resfriando as energias não gera livre fluxo de energia e gera estagnação da terra. Perfeito? A estagnação da terra piora o livre fluxo de energia, causando um bloqueio na linha da cintura desse paciente. Que aí não nutre a parte superior com a parte inferior, comprometimento do triplo aquecedor. E aí, se não tem livre fluxo, se o fígado e a vesícula biliar não conseguem levar energia para os tendões, tendinite de glúteo médio e tendinite de glúteo mínimo. Alteração de forma pela estagnação. Artrose em quadril. Alteração de forma na coluna lombar. De L3 até S1 está tudo comprometido com uma discopatia degenerativa. Show? Conseguiram acompanhar aí? E agora precisamos fazer o diagnóstico energético desse paciente. Primeiro fator que nós vamos avaliar é a saburra. A saburra nesse paciente está presente ou ausente? Presente ou ausente? Saburra está presente ou ausente? Presente, né? De qual cor? Esbranquiçada. Saburra de coloração branca. Show. Perfeito. Segundo fator que nós vamos avaliar na língua é a cor da língua. Qual a cor dessa língua? Vermelha. Vermelha onde? Na ponta e nas laterais. Com uma grande quantidade de petequias nas laterais e na ponta. Vocês conseguem visualizar isso? Uma língua extremamente vermelha. Não, a saburra mais esbranquiçada.
Ela amarela, você consegue ver ela bem amarela. Deixa eu ver se eu tenho uma foto de uma língua com saburra amarela pra gente fazer o comparativo. Deixa eu ver se eu encontro uma língua de saburra amarela aqui pra gente fazer um comparativo. Só um minutinho. Eu sempre gosto de fazer comparações que fica mais fácil de nós visualizarmos. Só um minutinho. Tem tanta foto de língua aqui nesse celular. Fica até perdido. Deixa eu ver se eu acho uma bem importante aqui para nós fazermos, né? Geralmente é muito mais comum a saburra branca, né? Muito mais comum a saburra branca. Só um minutinho. Eu não vou achar aqui agora rápido, não. Eu gastaria mais tempo. Aqui, essa aqui é mais amarelada, ó. Vocês conseguem visualizar? Pouca saburra. É uma saburra até importante. Eu acho até uma saburra importante, tá? Essa aqui está mais amarelada. Vocês conseguem visualizar? Sim. Tem até uma quantidade. Essa aqui já é mais sem saburra. Show? Perfeito? Conseguiram perceber a diferença? Então vamos lá. Aí. Tá? Uma saburra mais esbranquiçada. Ela pode estar indo para amarelada. Tá? Ela pode estar indo para amarelada. Mas é uma saburra mais esbranquiçada. Show? É uma saburra até importante, né? Dá pra tamponar bem aí o corpo da língua, tá? Muitas petecas nas laterais, muito vermelha nas laterais e na ponta. E o terceiro fator que nós vamos avaliar é com relação às alterações de forma. Essa língua tem alteração de forma? Quais alterações de forma essa língua tem? Ela tem fissura? Essa língua apresenta fissura? Essa língua tem edemaciado? Tem marcas de dentições? Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Pessoal, estamos dentro do laboratório de inteligência emocional, tá? Nós tivemos nossa primeira aula segunda-feira. Hoje e amanhã nós teremos a nossa segunda e terceira aula. E eu vou fazer uma aula extra sobre padrões de diagnóstico energético e emocional da língua no domingo. Uma aula extra, tá? No domingo, então, farei uma aula extra às 19 horas sobre padrão de diagnóstico energético e emocional na língua. E eu vou trazer então algumas imagens de línguas para nós debatermos a respeito de cada uma delas, tá? Então vai ser uma aula bem mais prática, então já deixa marcado aí na agenda de vocês domingo às 19 horas para essa aula extra de diagnóstico energético e emocional da língua, tá? Não perca, porque lá nós vamos falar o passo a passo de como eu faço o diagnóstico energético e emocional da língua. Tá? Então, vou falar sobre todos os achados, todos os padrões de desequilíbrios energéticos e todos os padrões de desequilíbrios emocionais da língua. Então, vai ser uma aula bem prática mesmo. Tá? Quem tem dificuldade aí nas questões da língua, já deixa marcado aí na agenda de vocês, convide todos os seus colegas, vai ser uma aula bem interessante, vai ser aqui no Instagram. Tá bom? Show? Perfeito. Então, é uma língua que não apresenta uma fissura tão importante, apesar de ter um abaulamento ali na região central, mas ela tem uma estagnação, ela tem um edemaciado. Edema. E se você olhar nas laterais, está começando as marcas de dentições. Consegue visualizar isso? Perfeito. Exatamente isso, tá? É uma língua mais gordinha, mais volumosa.
E por fim, o último fator que nós vamos avaliar é com relação à umidade. Se é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca. E aí, tem umidade de líquidos orgânicos ou é uma língua mais seca? Tem umidade de líquidos orgânicos ou é uma língua mais seca? O que vocês acham? Aparentemente, né, não tem um brilho assim muito importante de líquidos orgânicos, né? Tem mais um pouquinho ali nas laterais, o centro está mais seca, então não é algo que chama tanta atenção, tá? Você pode colocar ela como seca no centro e úmida nas laterais, tá? Não é aquela língua que chama tanta atenção nas questões de umidade e de secura. Perfeito? Vamos traduzir então? Se tem saburra branca, tem frio interno. Se está vermelha na ponta e nas laterais, mostra uma ascensão da energia Yang-Qi. Perfeito? Olha a energia Yang consumindo o fígado e a vesícula biliar, queimando a madeira e gerando uma ascensão da energia Yang-Qi. Conseguiram pegar isso aí? Se tem edema e marcas de dentições, tem estagnação do baço e do fígado e da vesícula biliar. Se ela está seca no centro, ela tem calor no centro, e úmida nas laterais, ela tem deficiência de energia Yang-Qi no fígado e na vesícula. Vamos voltar aqui para o raciocínio clínico. Vamos voltar aqui para o raciocínio clínico para a gente fechar com a linha terapêutica. Nós falamos que essa paciente, então, por ter então uma dor da cintura para baixo, uma síndrome BI da cintura para baixo, esse paciente tem uma estagnação de centro, tá? Estagnação da cintura, que causa dor nos membros inferiores, dor no quadril, e também nos mostra que não está chegando calor, energia Yang nos pés, por isso que ele tem os pés sempre frios, tá? Então, ele tem uma estagnação de energia vinda pelo frio lá da água e pela dificuldade do livre fluxo pela estagnação. O que causa nele, então, o quadro de artrose, tá? De tendinopatias nos glúteos e também uma artrose na coluna. Hérnias de disco na coluna. Perfeito? Lá na língua, bateu o frio lá no rim, na bexiga, pela saburra branca, mais específico no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor inferior. Se tem frio no triplo aquecedor médio também, mostra que esse frio da água está chegando lá na terra, gerando o quê? Estagnação de energia. Tanto é que a língua dele está edemaciada e com marcas de dentições, então gerando estagnação do baço, do fígado e da vesícula biliar. Se está frio ali no triplo aquecedor médio, no triplo aquecedor inferior, como que está o triplo aquecedor superior? Queimando a madeira e acendendo a energia Yang. Então, a mente está com calor, está com hiperatividade, o triplo aquecedor médio está estagnado, o triplo aquecedor inferior está frio. Por isso que os pés estão frios. Por isso que ele tem dor da cintura para baixo. Por quê? Porque está estagnado. A energia Yang está toda no triplo aquecedor superior, toda na mente. Faz sentido isso aí pra vocês? Se fez sentido, manda a cabecinha saindo fumaça. Deixa eu entender que vocês estão compreendendo aqui o meu raciocínio. Senão eu fico perdido. Sim? Conseguiram pegar aí? E agora, então, nós precisamos desenvolver uma linha terapêutica. Qual ou quais vasos maravilhosos que vocês usariam nesse caso clínico para melhorar a dor desse paciente? Qual ou quais vasos maravilhosos você usaria para tratar esse paciente? Qual vaso maravilhoso?
Comecei essa aula de hoje, esse Café com Acupuntura, falando sobre vasos maravilhosos. Inclusive, já dei a dica. Qual que é o vaso da cintura? Daimai. Qual que é o vaso do Daimai? VB41 TA5. Olha o Milton de São Paulo, muito interesse na área. Seja bem-vindo, meu amigo. VB41 TA5. Porque ele é o vaso da cintura. Nós precisamos desestagnar o vaso da cintura. O vaso da cintura, o VB41 TA5, ele vai melhorar o livre fluxo de sangue e de Qi. Mas somente melhorar o livre fluxo de energia e de sangue vai ser suficiente? Não, o que nós precisamos fazer? Diluir essa energia. Baço 4 com pericárdio 6 vai fazer o quê? O baço 4 vai diluir a energia, o pericárdio 6 vai melhorar a energia Yang para trazer o livre fluxo de energia. Então vou associar VB41 TA5 com baço 4 com pericárdio 6. Entenderam? Fez sentido aí para vocês? Vasos maravilhosos. Ponto de tratamento. Quais são os padrões de desequilíbrios desse paciente? Ele tem um consumo da essência pelo frio, R7. Ou desculpa, R3. R3 aqui vai ser melhor, que vai reequilibrar o Yin e o Yang. O Yin e o Yang do Yin. R3. Tem estagnação de energia. Quem dilui a energia? Baço 3. E quem vai melhorar o livre fluxo de energia? F3. Então R3 melhora a energia Yin e Yang dos rins, o baço 3 dilui a energia, o F3 melhora o livre fluxo de energia. Olha, estudo de pontos de acupuntura, hein? Gratuito. Pontos de indicação. Nossa, tem muita energia Yang na mente. Tem petecas nas laterais, tem petecas na ponta. A ponta está vermelha, a lateral está vermelha. Muita ascensão da energia Yang. Quem descende a energia Yang? IG4. IG4. Tem dores em membros inferiores. Tem dores em membros inferiores. Então precisamos tratar também essas dores desse paciente. Qual que é a melhor técnica para controle de dor? Craniopuntura de Yamamoto, ponto D, que coordena membros inferiores e quadril. Craniopuntura de Yamamoto. Podemos usar pontos locais? Podemos. Vesícula biliar 29 mais vesícula biliar 30 para tratar o quadril e as tendinites de glúteo médio. Inclusive podemos fazer isso aqui com eletroacupuntura. Baço 8 para estagnação, pode usar também, tá? O melhor ponto é o baço 3. Baço 3, baço 6 são os melhores pontos para diluir a energia. O baço 8 também tem essa função secundária. Posso usar pontos locais lá na coluna? Posso usar pontos locais lá na coluna, inclusive com eletroacupuntura. Então pego ali as vértebras comprometidas, que dele está de L2 até S1, e venho colocando agulhas nos pontos do vaso governador e nos meridianos da bexiga laterais. E posso usar eletroacupuntura em paravertebral nas laterais da coluna. Posso usar o ponto estômago 36? Pode usar o ponto estômago 36, que ele é um ponto mestre dos membros inferiores. Para substituir o IG4, posso usar o IG11? Olha, o IG11 não tem a função de descender a energia Yang como o IG4. O IG11 ele tem uma função maior de retirar calor do intestino grosso. Então, se o paciente tem uma constipação intestinal com fezes ressecadas, o IG11 é melhor. O IG4 ele tem mais uma função de descendência da energia Yang e também da melhora do peristaltismo. Olha a importância de fazer um estudo dos pontos de acupuntura se você quiser ter o melhor resultado com o seu paciente. Show?
Profundidade dessa agulha. Olha, a profundidade da agulha, tá? Eu gosto sempre de falar isso aqui, eu vou ser até um pouco polêmico aqui nessa fala minha, tá? Por quê? Porque a profundidade da agulha, né? Se você pegar os atlas de acupuntura, eles vão falar a profundidade que você deve colocar a agulha, tá? Mas cada paciente, ele tem um biotipo. Cada paciente tem um volume corporal. Então, eu gosto de unir a tradição da medicina chinesa com a neurociência. E os pontos de acupuntura, eles estão em clivagem do sistema nervoso periférico. Então, para você ter o melhor resultado do ponto, você precisa atingir um estímulo no sistema nervoso periférico que vai gerar uma ascensão para o sistema nervoso central, através do corno posterior da medula. Tá? Então, a profundidade da agulha, ela tem que ser até você encontrar o de ti. Tá? Então, os pontos de acupuntura, eles são até relativamente superficiais. Então, você vai colocar a agulha, fazer um estímulo de rotação horário e anti-horário e pistoneamento. Leve pistoneamento, não precisa aprofundar a agulha, não. Leve pistoneamento até o paciente relatar a sensação de DT. A sensação de DT, então, é uma sensação de maior peso nos membros inferiores, de um leve choquinho, como se fosse um leve formigamento. Tá? Essa é a sensação de DT. Se você chega na sensação de DT, você está gerando um estímulo no sistema nervoso periférico para ter uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão gerar analgesia e controle do processo inflamatório. Então aí está o melhor resultado. Show? Perfeito? Maravilha. Como ver os pontos para aplicar? Os pontos para aplicar você vai buscar então esses pontos dentro de um atlas de medicina tradicional chinesa. Um atlas dos pontos de acupuntura. Show? Na coluna você vai fazer através da palpação. Vai palpar ali, ver quais são os pontos mais reativos do vaso governador e também os pontos mais reativos do meridiano da bexiga, tá? Para você fazer o agulhamento. Show? Fez sentido isso aí para vocês? Fez sentido isso aí para vocês? Então, pessoal, já convido vocês para assistir a segunda aula do Laboratório de Inteligência Emocional hoje às 8 horas da noite, tá? Se você ainda não assistiu a primeira aula, assista porque a gravação dela está liberada, não ficará por muito tempo, em breve ela sairá do ar, tá? Teremos nossa aula hoje às 8 horas da noite, a segunda aula falando sobre as dores emocionais e amanhã sobre a prática de como você pode fazer dessensibilização profunda das emoções nos seus pacientes, tá? Então convido vocês para assistir essas aulas. Se você ainda não está no grupo do Laboratório de Inteligência Emocional, me mande um direct que eu te mando o link para você entrar, para você assistir todas essas aulas. E nos vemos hoje às 8 horas da noite, tá? Lembrando que no domingo farei uma aula extra, tá? No domingo farei uma aula extra. O link do blog, né, de assistir as 3 aulas também está no link da minha bio e na descrição desse vídeo, tá? No domingo farei uma aula extra às 7 horas da noite falando sobre o diagnóstico energético e emocional da língua. Você não pode perder, tá? Essa aula não ficará salva, tá? De domingo não ficará salva, tá? Tenham todos um excelente dia. Qualquer dúvida me chame no direct. Milton, me manda um direct lá que eu lembro de te mandar, tá? Porque senão eu esqueço. Muito excelente, muita gratidão. Tenho formigamento nos 3 últimos dedos dos pés. Já fiz exames. Deve ser o exame aquele exame do choquinho, né? E não deu nada. Regina, se você quiser, me mande um direct com o seu caso clínico e a foto da sua língua que eu coloco aqui pra gente fazer a discussão aqui no Café com Acupuntura, tá? Aula maravilhosa, vai ficar salva sim, tá, Natália? Vou precisar sair para iniciar o trabalho. Quem ainda não fez o curso de inteligência emocional, faça, vai mudar seus atendimentos. É incrível ter vocês como alunos aqui também, tá? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. É só me mandar um direct que eu respondo todo mundo, tá? Tenham todos um excelente dia e nos vemos hoje à noite, às 8 horas da noite. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.